Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera de todo o Brasil, voltamos com mais uma aula, mais um encontro. Aqui estou de novo, o professor Brian, pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Agradecendo demais a você, muito obrigado pela confiança, pelo carinho, por acreditar no nosso trabalho, se preparar conosco e espero que de alguma forma você esteja aprendendo, revisando, aprofundando ou até mesmo vendo tudo de novo, começando do zero e escrevendo uma bela história em matemática, tenho certeza que você está evoluindo a sua matemática sim, legal? O motivo que nos traz aqui hoje, nessa experiência agora, é falar um pouquinho sobre a regra de 3 composta, perfeito? Ó, já falamos de razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples e chegou agora o momento, a hora de falarmos da regra de 3 composta, legal? E claro, se mais uma aula começa, você é meu convidado, venha comigo e vamos direto para a frase da nossa aula. Olha só, que os nossos cansaços não vençam as nossas metas. Que os nossos cansaços não vençam as nossas metas, legal? Vamos embora então? Regra de 3 composta é o tema, legal? Muito bem. O primeiro grande detalhe é entender qual a diferença entre a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Veja, na regra de 3 composta, naturalmente, nós sempre vamos trabalhar com 3 ou mais grandezas, perfeito? A regra de 3 simples é aquela que nós trabalhamos com 2 grandezas. Na regra de 3 composta é aquela onde a gente trabalha com 3 ou mais grandezas, legal? Muita gente julga que regra de 3 composta é um terror, é terrível, não dá para resolver e tal. Galera, se você assistiu a aula de regra de 3 simples, conhece a definição de grandeza, sabe o que é proporcional, o que é inversamente proporcional, garanto para você que está no bolso a aula de regra de 3 composta. Quer ver? Bora lá. Não tem jeito melhor do que de aprender regra de 3 composta do que resolvendo regra de 3 composta. Vamos lá? Repare e já vamos direto ao primeiro problema. 16 máquinas de costura aprontaram 720 uniformes em 6 dias de trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias? A situação aqui é a seguinte, olha, assim como na regra de 3 simples, você gasta mais tempo analisando do que calculando. Problemas de regra de 3 são muito mais análise que conta, tá? Bom, com tranquilidade e calma, vamos te passar a receita. Receita infalível na arte de resolver problemas por regra de 3 composta. Passo número 1. Sempre procure saber quais são as grandezas do que o problema está falando. Do que se fala esse problema? Olha, ele fala de máquinas, ele fala de uniformes e ele fala de dias. Legal? Muito bem. Entendido o passo número 1, trata-se de máquina, uniforme e dia. Vamos agora ao passo número 2. O passo número 2 é o seguinte. Você precisa saber que uma delas nós não temos o resultado. Uma delas é a pergunta. Será que eu quero saber quantas máquinas? Será que eu quero saber quantos uniformes? Ou será que eu quero saber quantos dias? Você fala assim, olha, onde está a variável? Onde está a incógnita? Ah, a variável é a pergunta. Quantas máquinas, quantos uniformes ou quantos dias? Perfeito. Quantas máquinas, legal? Então a variável, a letra está nas máquinas. Isso é fundamental para o restante do problema. Sabendo quem é a variável, você precisa entender que essa grandeza, ela é naturalmente direta ou inversamente proporcional às outras. Portanto, a grandeza que tem a variável, ela deve ser comparada com as outras grandezas do problema. Lembre-se que não é os números do enunciado, e sim a natureza das coisas. Vamos lá. Analisando, primeiramente, máquinas e dias. Não olhe para os números do enunciado, não fique olhando para aqueles números. Pense na natureza das coisas. Vamos lá, pensa, ó. Quanto mais máquinas eu contratei para esta fábrica, eu preciso naturalmente de mais dias
ou menos dias sem alterar os uniformes. Vou falar de novo, é esse o conteúdo, é aqui que está a essência da parada. Ó, pensa na fábrica funcionando, vai arquitetando na sua cabeça. E aí eu te pergunto, quanto mais máquinas você coloca para trabalhar, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias sem alterar os uniformes, para fazer os mesmos uniformes? Perfeito! Mais máquinas, menos dias, concorda? Se tem mais máquinas trabalhando, os uniformes são os mesmos, os dias têm que diminuir então. Eu contrato mais máquinas para fazer em menos dia a mesma quantidade de uniformes. Legal? Quando você sabe que aumentamos uma para reduzir a outra, qual é o nome desse comportamento mesmo? É um comportamento inversamente proporcional. Show! Vamos em frente, analisando agora máquinas e uniformes. Avalie comigo, olha só. Quanto mais máquinas nós vamos contratar, quanto mais máquinas temos à disposição, é natural que se faça mais uniformes ou menos uniformes sem alterar os dias. Mais máquinas, o que acontece com os uniformes se nós tivermos os mesmos dias? Perfeito, mais máquinas, mais uniformes. Ou seja, se eu dobrar as máquinas, se espera dobrar os uniformes. Se nós triplicarmos as máquinas, espera triplicar os uniformes. Veja, não existe 3 grandezas, existem 2 grandezas diretas ou 2 grandezas inversas. Mais máquina, mais uniforme, sem olhar para os dias. Quanto mais máquinas, menos dias, sem olhar para os uniformes. Legal? Não é o número do enunciado. Eu sei lá quantos dias são no enunciado, não faz diferença. As grandezas têm ou não têm aquela natureza. Agora pense comigo, vamos lá. Depois que você faz essa análise, você já sabe quem vai ser invertido e quem será mantido. Agora, só agora, podemos olhar para os números do enunciado. 16 máquinas, 720 uniformes em 6 dias. Quantas máquinas para fazer 2.160 uniformes em 24 dias? Legal? O finalzinho, a parte operacional, é a mais fácil de todas. A conta no final é muito simples. Veja, a regra é a seguinte: a grandeza que tem a variável vem por primeiro. Então você faz 16 está para x. Assim como quem é direto à variável mantém 720 em 260. Quem for inverso, você inverte. Não se coloca 6 para 24 e sim 24 para 6. Legal? Simplificamos um zero. Você poderia fazer isso de um jeito bem mais tranquilo, mas eu quero aplicar a regra para você não se confundir. É assim, ó. Multiplicação de frações, você multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então vai ficar 16 está para x, assim como 1728 está para 1296. Legal? Quando você tem a igualdade de 2 frações, o nome disso é uma proporção. E para se resolver a proporção, você usa aquela propriedade fundamental que diz para nós que é só multiplicar cruzado. Olha lá, 1728x igual a 2736 e o x é igual a 12. Perfeito? Tá aí a resolução. Entenda que no finalzinho mesmo, a regra de 3 composta se transforma numa regra de 3 simples. Legal? Eu não espero e não tenho essa vaidade de que com um exercício você aprenda tudo. Não é essa a minha intenção aqui. Por isso, já vamos fazer mais problemas e vamos tentar realmente resolver essa tua situação quando o assunto é regra de 3 composta, beleza? Tenta resolver aí? Tenta e depois confere? Bora lá então, tá combinado. Vamos lá, próximo exercício. Olha só. O processamento de 300 toneladas de lixo é realizado em 28 horas por 5 máquinas. Se uma das máquinas quebrar, quantas horas as demais levarão para fazer o processamento de 900 toneladas de lixo? Vamos lá?
Com tranquilidade e calma, pense, ó, você tem uma quantidade de lixo medida em toneladas, você tem uma quantidade de horas trabalhadas e tem uma quantidade de máquinas trabalhando. Perfeito? Entenda que uma dessas variáveis vai estar a pergunta, uma delas você não sabe. E aí você tem que olhar, puxa, quantas horas? Legal. Quantas horas? Ou seja, a variável, a letra a ser descoberta é a quantidade de horas. É muito importante que você faça nesta ordem. Reconheça e depois veja quem está sem o valor, quem é a pergunta. Sabendo que esse valor é o valor perguntado, pense o seguinte, essa grandeza horas, ela quando comparada com as outras, ela tem um comportamento natural. Não tem absolutamente nada a ver com o número do enunciado. Pensa, ó, pensa o lixo sendo processado, pense na situação, pense na indústria e aí avalie comigo. Ó, quanto mais horas se trabalham, quanto mais horas é colocado para trabalhar. Quanto mais horas todo mundo se trabalha. É natural que quanto mais horas sejam trabalhadas, se processe mais lixo ou se processe menos lixo. O que acontece com o lixo à medida que as horas aumentam? Claro, quanto mais horas, mais lixo, sem olhar para as máquinas, concorda? Se tem só hora e lixo, mais hora, mais lixo. Deixei a máquina de lado, deixei ela inalterada, ok? Agora, pense comigo o seguinte, olha. Quanto mais horas nós temos para a execução, eu preciso de mais máquinas ou menos máquinas sem olhar para o lixo? E aí? Se tivesse só hora e máquina, eu falo assim, ih, cara, tem um monte de hora para fazer. Eu preciso de mais máquinas ou menos máquinas sem olhar para o lixo? Perfeito. Quanto mais horas para se trabalhar, se não tiver problema com a quantidade de lixo, de menos máquinas precisa. Perceba que sempre que eu vou comparar as grandezas, eu preciso meio que isolar uma delas. Eu tenho que trabalhar só com a variável e a outra. Esquecer das demais, senão não rola, tá? Depois que você percebeu essa comparação, você sabe quem é diretamente proporcional às horas e quem é inversamente proporcional às horas. Essa etapa é importantíssima. Agora, e só agora, os números do enunciado entram no problema. Olha lá, 300 toneladas de lixo em 28 horas, com 5 máquinas. Se uma das máquinas quebrar, passarão a ser 4 máquinas e temos 900 toneladas de lixo. Legal? Perceba o seguinte, aquela grandeza que tem a variável, ela sempre vem por primeiro. Então você vai fazer assim, ó, 28 está para X. Assim como quem está com a seta para cima também é direto, mantém do jeito que está. Quem tem a seta para baixo é inverso, troca. Então não é 5 para 4 e sim 4 para 5. Legal? Vamos tirar 2 zerinhos aqui, ó. E aí nós vamos ficar no final com 28 está para X. 3 vezes 4 é 12, que está para 45. Legal? Tá acabando. 12 vezes o X é igual a 28 vezes o 45. 12 vezes o X igual. Quando você multiplica 28 por 45, resulta em 1.260. E o valor desejado é 1.260 dividido por 12. Quando você faz 1.260 dividido por 12, deixa x igual a 105 horas. Perfeito? É assim, mais uma vez insisto, que se resolve e se ataca problemas de regra de 3 composta. Perfeito? Vamos para mais uma? Bora lá. Cara, a ideia aqui é que realmente ao final da aula você fala, Brian, entendi, eu sei fazer regra de 3 composta, então mais uma. Bora lá.
Em uma gráfica foram impressos 1.200 panfletos referentes à direção defensiva de veículos oficiais. Esse material foi impresso por 3 máquinas de igual rendimento. Em 2 horas e meia de funcionamento, para imprimir 5.000 panfletos, 2 dessas máquinas deveriam funcionar durante 15 horas e quantos minutos e quantos segundos? Ou seja, qual é o tempo, tá certo? Quanto tempo vai se demorar para isso acontecer? Vamos lá. Com tranquilidade e calma, lembre-se que primeiro você precisa ver quais são as grandezas. Vamos anotar as grandezas? Uma delas é a quantidade de panfletos, legal? Além dos panfletos, eu tenho também uma quantidade de tempo. Esse tempo é em horas, legal? E além da quantidade de horas, esse também tem uma quantidade de máquinas, legal? Como eu quero saber o tempo preciso, eu já sei que a letra que eu preciso descobrir é o tempo. São 15 horas e quanto, né? Tá aqui, ó. A variável é o tempo. Maravilha? Sabendo que a variável é o tempo, vamos em frente, porque nós precisamos descobrir o seguinte: não é os números do enunciado, são as grandezas. As grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Os números do enunciado é só no final que a gente vai usar, perfeito? Então, me responda o seguinte, olha só, é natural que quanto mais horas se trabalhe, é natural que precise ou que a gente consiga fazer mais panfletos ou menos panfletos. O que você acha? Quanto mais horas se trabalha, é natural que se precise ou que se faça mais ou menos panfletos? Claro, quanto mais horas, mais panfletos, sem pensar na alteração das máquinas. Só hora e panfleto, mais tempo, mais panfleto. Legal? Próximo. Quanto maior a quantidade de horas que se trabalha, precisa-se trabalhar com mais máquinas ou menos máquinas sem olhar para os panfletos? Perfeito! Quanto mais horas, menos máquinas. Concorda comigo? Se eu tiver o dobro do tempo, eu consigo fazer com metade das máquinas a mesma quantidade de panfletos. Eu não alterei eles, ok? Sabendo desse comportamento, e lembre-se, 2 grandezas são diretas ou inversamente proporcionais, vamos aos fatos. 1.200 panfletos em 2 horas e meia, 2,5 horas, trabalhando com 3 máquinas, perfeito? Se forem 2 máquinas, quanto tempo para se fazer 5.000 panfletos? Legal? Mais uma vez, insisto com as mesmas regras. Quem tem a variável vem por primeiro, ó. 2,5 está para x. Quem é diretamente proporcional mantemos, 1.200 está para 5.000 e o inversamente a gente inverte, ok? Máquinas é 3 para 2, para manter constante a multiplicação, inverte ali, legal? Pronto, ó, 2 zeros foram embora. Repare, 12 dividido por 3 dá 4 e 2,50 dá 25. Então ficou assim, ó, 2,5 está para x, assim como 4 está para 25. Perfeito? Legal. Aí vai ficar 4x igual a 25 vezes o 2,5. 4x é igual a 2,5 vezes 25 deixa resultado 62,5, perfeito? E o valor de x é 62,5 dividido por 4, perfeito? 62,5 dividido por 4 dá 15,625 horas, legal? Como a gente já sabia, as horas são 15. Vamos lá? São 15 horas, mais a parte decimal dessas horas aí. Perceba, quando fica quebrado hora, a gente trabalha com a unidade minuto, só que 1 hora são 60 minutos. Então, ao multiplicar por 60,
deixamos de ter o resultado em hora e passamos a ter o resultado em minuto, que é 37,5 minutos. Você concorda que 37,5 minutos são 37 minutos inteiros mais meio minuto? Só que metade de um minuto nós colocamos em segundo. Portanto, são 37 minutos e 30 segundos. Perfeito? Metade de um minuto, 30 segundos. Resultado que aparece e está assinalado aqui na letra C. Maravilha? Legal, né? Agora eu quero convidar você para resolver um outro problema que talvez é a pedra no sapato de muita gente. Quer ver? Olha só. Para pintar um muro, 3 pintores gastam 8 horas. Trabalhando no ritmo 20% mais lento, a quantidade de horas que 5 pintores levarão para pintar esse mesmo muro é quanto? Essa questão derruba muita gente porque fala assim, Brian, os pintores têm rendimento diferente. Vamos ver? Olha só. Primeiro, eu tenho uma determinada quantidade de pintores que trabalham uma determinada quantidade de horas que tem um determinado rendimento. Perfeito? Legal. Eu quero saber, basicamente, quantas horas. Legal? Então aqui está a variável horas. Ela eu não sei, ela que será descoberta. Perfeito? Muito bem. Agora eu te pergunto, sem olhar para os números denunciados, não está no enunciado a resposta, e sim está na natureza das grandezas. Legal? Olha só. Quanto mais horas se trabalha, quanto mais tempo eu tenho para o trabalho, quanto maior é o período que eu tenho para a execução desse trabalho. É natural que eu precise de mais pintores ou menos pintores trabalhando? Claro, quanto mais horas eu tenho, de menos pessoas eu preciso. E repare que eu olho para hora e pintor e esqueço a outra grandeza. Da mesma forma que agora eu vou olhar para hora e rendimento e vou esquecer os pintores. Me responda aí, quanto mais horas eu tenho para fazer o trabalho, eu faço isso com rendimento maior, eu faço com mais rendimento ou menos rendimento? E aí, mais tempo indica, claro, quanto mais horas eu tenho, natural que eu possa trabalhar com um rendimento menor. Legal? Vamos lá, 3 pintores, 8 horas, rendendo 100%. 5 pintores, quantas horas? Se forem render apenas 80%. Perfeito? Repare, eu coloquei 100%, não diminui 20%, então vai para 80%. Quem tem a variável vem por primeiro, ó. 8 está para x, assim como 5 está para 3, porque o inverso inverte, assim como o 80 está para 100. Legal? Agora, simplificou um zero. Repare que 5 décimos é meio, então vai ficar 8 está para x, assim como 1 está para 3. Legal? Assim como 8 está para 2. Legal? 5 décimos é 1 meio. Multiplicando as frações, eu vou ter 1 vezes 8, 8, 3 vezes 2, 6. Perfeito? 1 vezes 8, 8, 3 vezes 2, 6. 8x é igual a 8 vezes 6. Portanto, o x é igual a 6. 6 horas, valor que aparece aqui na letra B. Perfeito? Então, o grande desafio é você entender a grandeza, porque a parte operacional, você vai trabalhando e de tanto fazer você aprende. Legal? Maravilha. Agora, vamos para mais um para fechar nossa aula. Vamos lá. Em 18 horas, 2 servidores analisam 15 processos. Trabalhando com o mesmo ritmo, o número de servidores para analisar 10 processos em 6 horas. Vamos lá. Eu estou falando aqui de servidores, o que mais? Tem uma determinada quantidade de processos e tem também uma determinada quantidade de horas, perfeito?
A pergunta é qual é a quantidade de servidores. Aqui está. Essa é a incógnita. Identificou a incógnita e as grandezas, sem demora você começa a análise. Lembre-se, sempre é a letra, quem tem a letra, com a outra e esquece todas as outras. Vamos lá. Quanto mais servidores estão trabalhando, é natural que eles consigam analisar mais processos ou menos processos? Claro, quanto mais servidores, mais processos. Continuando a comparação, quanto mais servidores estão trabalhando, é natural que eles precisem de mais horas ou menos horas para fazer o mesmo serviço. Pense, servidor e tempo. Mais pessoas trabalhando, precisam de mais horas ou menos horas para a mesma execução? Perfeito. Mais servidores, menos horas. Legal? Vamos lá. Em 18 horas, 2 servidores analisam 15 processos. O número de servidores para analisar 10 processos em 6 horas. 2 está para X, assim como 15 está para 10, e o inverso você inverte. 6 está para 18. Legal? Vamos dividir por 5 aqui, e nós temos 2 está para X, 3 está para 2, e dividindo por 6 aqui, vai ficar 1 está para 3, concorda? Dividir por 5 e aqui dividir por 6. Simplificamos aqui, e no final eu tenho 2 está para X, assim como 1 está para 2. 1x é igual a 4, 4 servidores, valor que aparece aqui na letra A. Beleza? Eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado e te ensinado o método que resolve qualquer regra de 3 composta. Legal? Já já volto com mais uma aula, viu? Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.